Essa ordem executiva, ela isenta, inclusive, do tarifaço a maioria dos setores que exportam para os Estados Unidos, mas não inclui nessa lista o café. E é sobre isso que eu falo agora com Marcos Matos, ele que é diretor-geral do Secafé, que já está aqui comigo. Marcos, muito bom dia para você. Antes de mais nada, bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. É uma satisfação estar com todos vocês novamente. Marcos, eu imagino que tenha sido com surpresa que vocês, né, tenham recebido, inclusive, esse decreto ontem de Donald Trump, porque em diversos momentos a gente até teve o próprio Howard Lutnick, né, mensurando que produtos que os Estados Unidos não produziam, né, realmente eles têm uma maior dependência, que esses produtos seriam isentados. O café é amplamente clara essa necessidade, né, dos Estados Unidos e essa dependência dessa importação do produto brasileiro. O que fica para vocês aí de recado em relação ao café não ter sido isento nessa tarifa nesse momento? Antes de mais nada, há uma justificativa na visão de vocês para o café não ter sido isento agora? Olha, Débora, a gente não muda absolutamente nada na nossa estratégia de buscar o diálogo aqui internamente com o nosso comitê organizado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e com os nossos parceiros nos Estados Unidos, como a National Coffee Association e as empresas dos Estados Unidos. Uma questão importante de se colocar é que nas reuniões com os nossos parceiros nos Estados Unidos, o secretário de Comércio, que você muito bem mencionou, mencionava o café como lista de exceção pela importância para os dois países, né? Brasil é o maior produtor, maior exportador, e Estados Unidos é o maior consumidor do mundo. 1,2% do PIB americano se deve ao mundo do café. Porém, ele dizia que se fazia necessário, primeiro, uma negociação país a país. E isso o Secafé já havia também comentado em várias entrevistas, porque hoje nós temos Vietnã, que é o maior produtor global de robustas, com 20%, Indonésia 19%, Nicarágua 18%, vários outros países 10%, e fomos para 50%. Então, nós temos também condições diferentes. Nós somos 33% do mercado americano, Colômbia 20%, Vietnã 8%, Honduras 7%. Então, veja, ele também falava que era importante uma negociação país a país. Por isso que a nossa agenda estratégica continua sendo e está focada numa agenda pragmática com senso de urgência para que possamos conviver o mínimo possível com essas tarifas e a gente buscar um entendimento. Nada que nos impeça de continuar lutando por ajustes nesse anexo e englobar mais produtos, incluindo o café. Marcos, vocês já têm reuniões previstas, inclusive, diálogos já marcados, conversas para poder tentar reverter essa situação para o café até o dia 6 de agosto, ou seja, e ainda mais esse prazo, né? Eu até já trago aqui para ampliar um pouco aqui essa minha pergunta, porque até então era esperado que a gente tivesse as tarifas sendo executadas a partir de amanhã, mas Donald Trump amplia isso para o dia 6 de agosto. Isso traz uma certa flexibilidade, se assim a gente pode dizer, para trazer mais espaço mesmo para essa negociação. Vocês estão já nessas tratativas? O que a gente pode vislumbrar em relação a essa atuação do setor agora nessas negociações? Bom, sem dúvida nenhuma, semanalmente a gente tem rodadas de reuniões com industriais norte-americanos e a grande associação dos Estados Unidos, que é a National Coffee Association. Eles estão fazendo o seu balanço, sua reflexão, sua análise, porque também pode existir um componente geopolítico e questões políticas nessa questão do café em específico. Então, nós vamos ter sim novas rodadas essa semana para fazer um balanço daquilo que nós tivemos como resultado. Mas, independente disso, a nossa estratégia é com senso de urgência. E até porque dia 6 entra em vigor, mas as cargas que foram embarcadas antes da assinatura da ordem executiva têm até o dia 5 de outubro para entrar nos Estados Unidos. Então, nós temos esse prazo, esse senso de urgência, esse pragmatismo econômico. Então, temos sim esperanças, seguimos comprometidos com essa agenda do diálogo entre os dois países. Isso é muito importante, independente das listas de exceção. Agora, claro, a gente não pode descartar a possibilidade de que essa tarifa seja realmente executada, não haja uma negociação. Caso seja executada essa tarifa para o setor do café aqui do Brasil, o que isso representa, Marcos, nesse momento? Qual será o impacto? Olha, a gente sabe que é muito difícil calcular os impactos nesse momento, porque Estados Unidos, como o maior consumidor do mundo, ele tem a consciência, as indústrias têm a consciência de que os estoques no mundo são os menores níveis da história, desde os anos 90. E o café brasileiro, a gente exporta predominantemente café arábica, 80% das nossas exportações, 10% conilon, 10% café solúvel, isso em média. E o único produtor que mais
vende para os Estados Unidos, já é a Colômbia que tem as suas vendas muito expressivas nos seus limites de produção. Então, volume, qualidades em termos de corpo, acidez, doçura, é apenas o café brasileiro que já está preparado de forma predominante para todos os blends. Então, não há alternativas nesse momento. Haverá impactos ao consumidor. Os Estados Unidos vai continuar necessitando de cafés do Brasil. Obviamente que a gente segue nessa estratégia de longo prazo para novos mercados, que a gente tem até países tradicionais como a Europa têm aumentado a compra de cafés do Brasil. Isso em tempos de novas regras ao fluxo do comércio, como a lei anti-desmatamento. O Brasil foi a única origem que aumentou as vendas para a União Europeia. Países árabes, países asiáticos, como China, Índia, Indonésia, Oceania, como a Austrália. O Brasil vem crescendo em todos esses mercados. Então, na verdade, isso nos causa muita preocupação, mas como nós dissemos aqui, Estados Unidos é dependente, a cada $1 importado ele gera 43 na sua economia. Para o Brasil também é insubstituível e a gente vai seguir em todas essas agendas. Eu quero muito agradecer, Marcos, o teu tempo aqui conosco, tua participação para esclarecer esses pontos, né? Também trazer um pouco de como o setor está enxergando isso. Muito obrigada, meu querido, sempre bem-vindo por aqui. Até uma próxima. Nós que agradecemos, o Café está sempre a postos. Muito obrigado. Muito obrigada a você.